Paz do Senhor, graças a Deus por mais uma aula da EBD Online. E nesse trimestre, para relembrarmos, estamos estudando sobre pré-adolescência. Que fase é essa? Estamos já quase no final do nosso trimestre e na lição de hoje vamos estudar a lição 9, que vai falar exercitando a inteligência. E a nossa leitura, caro professor, está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, e os versículos 13, 15 e 16, que diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E no 13, só para relembrar aqui a leitura, diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Então, temos aqui a palavra de Deus, que fala sobre a questão do ensinamento, a importância de ensinar, de aprender essa palavra de Deus. É muito interessante a leitura desse capítulo todo de Timóteo. E a Bíblia diz, vai estar lá em Provérbios, capítulo 13, o versículo 13, que diz assim: feliz é a pessoa que acha sabedoria e que consegue compreender as coisas. E a lição traz para a gente também, já começando lá na conversa do professor, que você, professor, é interessante que faça a leitura, A gente tem a conversa com o professor, tem o auxílio do professor, tem o espaço do professor, para que a gente também possa ter embasamento para a nossa aula. E ele pede para que a gente faça uma avaliação. Nessa lição, além da gente estar estimulando aos nossos alunos a questão do exercício à inteligência, à leitura, ao ensino, também vai estar lá falando, puxando um pouquinho da gente para a gente avaliar como está sendo as nossas aulas. Será que a metodologia adotada está sendo passada de forma que os nossos alunos compreendam? Eles estão guardando essa palavra? E hoje eles sugerem também uma atividade para que a gente possa estar exercitando a memória dos nossos alunos de assuntos bíblicos, de passagens bíblicas que eles conhecem. De certo modo, deve ter já aprendido na escola dominical, no departamento infantil, na nossa igreja com as palavras. Então vai ser um momento de exercitar também a memória deles. E também da gente avaliar como está sendo a metodologia de ensino da gente, se eles estão, de fato, apreendendo o assunto. E para a gente, professor, a lição traz algumas perguntas para a gente avaliar, como eu falei. Será que os meios didáticos que você tem feito o uso estão surtindo o efeito esperado? Os objetivos traçados para cada aula estão sendo alcançados? São perguntas importantes para levar a uma reflexão sobre o papel que o professor está fazendo, que é formar opinião. E a gente sabe do papel importante, professores, que temos na questão do ensinar. A gente está ali formando opiniões, e, de certa forma, estamos ajudando no crescimento espiritual dos nossos alunos. E os objetivos da nossa lição hoje é esboçar que a reflexão e o repensamento crítico constituem partes importantes para a aquisição de conhecimento. Apontar a leitura como um importante exercício para o desenvolvimento das habilidades cognitivas. Aprender que a avaliação é uma forma de verificar se os conteúdos ensinados estão sendo, de fato, sendo assimilados. E lá no espaço do professor, como falei, ele vai sugerir uma atividade, que são perguntas bíblicas, que vai estimular, aos nossos alunos pensarem. Aí você pode fazer individual, ou em dupla, ou em grupo. Você, da melhor forma que você achar de fazer, você pode estar fazendo. Ou perguntas e espera a resposta, coloca alternativas, ou fazer realmente um questionário, como uma prova escolar.
para que eles possam estar exercitando. Aí você pode informar que pode ter a consulta lá com a Bíblia para que se torne mais fácil essa atividade para eles e que eles consigam relembrar esses assuntos que com certeza eles já estudaram. E vamos lá para o nosso primeiro tópico, professor. E o nosso primeiro tópico vai falar lá: é preciso pensar, da importância do pensar, do refletir, e a gente sabe que boa parte do nosso futuro depende da nossa dedicação. Então, falem isso para os seus alunos. A gente sabe que tanto na vida circular da gente, para o nosso crescimento profissional, na escola, a gente precisa pensar, precisa estudar, e não é diferente com a palavra de Deus. Para a gente crescer espiritualmente, a gente precisa meditar nessa palavra de dia e de noite. E tá lá. Quando ele fala assim, é preciso pensar, a gente já começa lá a leitura falando, pensar, refletir, exercitar o raciocínio lógico não é uma tarefa que os pré-adolescentes gostam muito de fazer. Todavia, é uma prática extremamente necessária. Na sociedade em que vivemos, as pessoas não são ensinadas a refletir ou pensar a respeito do que estão ouvindo. E está lá a importância. Eu escutei, eu ouvi, mas deixa eu ler sobre isso, né? Deixa eu fazer a leitura, para eu ter meu entendimento também daquilo. E a lição traz para a gente, que a gente vai tá, assim, passando para os nossos alunos, é exemplo de Paulo e de Timóteo. Paulo, quando ele ensinava lá os bereanos, eles ouviam a mensagem com muito interesse. Aí a lição traz aqui para a gente: todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas, a fim de confirmarem se os ensinamentos de Paulo eram mesmo verdade. Uma atitude nobre que recebeu o elogio do escritor dos Atos dos Apóstolos. Por quê? É importante a gente aprender, mas também a gente buscar o nosso conhecimento. Será que de fato é verdade? Né? Vamos lá conferir se é isso mesmo. Então, é uma forma da gente estar mostrando para os nossos alunos da importância desse exercício à inteligência, de eu pensar também e refletir. Outro exemplo que traz é o exemplo de Timóteo, o jovem Timóteo. Quando Paulo estava lá ensinando a ele, ele falou: Timóteo se dedica ao ensino da palavra de Deus, de ler as escrituras do Evangelho. Além dele receber aqueles ensinos de Paulo, Paulo orientou ele também a fazer a leitura, a ler sobre todos aqueles ensinamentos que Paulo dava a ele. Então, a lição traz aqui para a gente: quem lê, escreve melhor, compreende melhor, se expressa melhor e certamente obterá bons resultados através dos estudos. Então, vamos lá estimular os nossos alunos a pensar. O nosso segundo tópico vai falar exercício para os neurônios. Os neurônios é uma célula lá exercitável, que consegue responder a estímulos. Então, você, professor, também, se quiser ler um pouco mais para trazer para os seus alunos sobre a questão dos neurônios, você pode estar fazendo uma pesquisa também sobre esse assunto para passar, mas a gente já sabe aqui que os neurônios, ele é lá uma célula exercitável que reage através de estímulos, e por isso a lição traz para a gente a questão do exercício à inteligência. A gente vai conhecer mais sobre as coisas se a gente lê. Então, é importante falar para os nossos alunos sobre a questão de estimular os nossos neurônios a pensar. E ele traz assim, para a gente fazer uma pergunta aos nossos alunos: você gosta de praticar exercícios físicos? Mais do que um lazer, a prática de exercícios é fundamental para o organismo, mas não só o corpo que precisa exercitar. A nossa mente também precisa praticar atividades a fim de que se desenvolva de forma saudável. E uma das formas é a leitura. Então, estimule. A lição vai trazer também, você pode estar passando para os seus alunos na sala de aula, sobre a questão
de uma pesquisa que o Instituto ProLivro fez da questão da leitura, de que com o tempo para cá muitas pessoas deixaram de ler e as coisas que entram no lugar é a TV, a internet e outros entretenimentos que fazem com que os nossos alunos e nós também muitas vezes se distraia com essas coisas e esqueça da leitura de um bom livro, né, que faz com que a gente pense e escreva melhor também, como a gente já viu aqui. Então, estimule os seus alunos a questão de ler livros, de fazer a leitura constante da Bíblia também, para que possa apreender e crescer espiritualmente. E essa lição, ela é boa porque a gente vai estar estimulando nossos alunos não só a questão de crescer espiritualmente, mas na vida secular também, né? A escola tem lá os momentos de prova, que muitas vezes é um momento tenso para os alunos, mas é uma forma importante de testar os conhecimentos. E lá o apóstolo Paulo traz para a gente também, nesse segundo tópico, que a mente precisa ser exercitada. Paulo orientava Timóteo a dedicar-se à reflexão e à prática dos ensinamentos que acompanhavam desde a sua infância, os quais lhe dariam sabedoria para viver. Então, é melhor preparar desde agora, para que você tenha um futuro promissor. E está aí uma dica para os nossos alunos. Se quer ter um futuro promissor, estude, leia, se dedique mesmo ao ensino. E uma forma de ensinar e de reproduzir o que a gente aprendeu é falar dele também. A gente sabe que criança, às vezes, quando aprende, tem o costume. Mãe, quando chega em casa, mãe, eu aprendi sobre isso, sobre aquilo. E isso é um momento muito importante para que eles apreendam ainda mais esses assuntos. E o nosso terceiro tópico, ele vai falar testado e aprovado, que vai falar aqui sobre aquele friozinho na barriga que os nossos alunos têm quando está lá naquele período de provas da escola, ou até mesmo quando vão se apresentar, até aqui na igreja também, quando a gente tem uma oportunidade, a gente sabe do nervoso que dá. Mas as provas e tudo isso que acontece na vida da gente é uma forma de testar se a gente está sendo mesmo coerente com o que a gente aprende. Será que eu estou aprendendo conteúdo, né, na escola, aqui na igreja? Então, é uma forma de eu saber como eu estou indo e melhorar. Então, a gente sabe que a Bíblia menciona, assim como a escola, somos provados, a fim de que vejamos se realmente aprendemos as lições que o Senhor tem nos ensinado. Assim como na escola tem prova, a gente também, na nossa vida espiritual, temos provas de Deus para saber se realmente a gente está guardando aquela palavra dele no nosso coração e colocando em prática. E para finalizar, aqui na nossa lição tem assim: Tiago afirma que feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus prometeu aos que o amam. Deus nos prova a fim de fortalecer a nossa fé e para que cresçamos em sua presença, na graça e também no conhecimento. Então, professor, leve para os seus alunos de que tudo que a gente passa na vida, né, é uma questão de exercício à inteligência. Tudo que a gente aprende, a gente em algum momento precisa colocar em prática. E que esse exercício seja constante na vida deles, que tanto na vida secular como com a palavra de Deus, que eles possam crescer sempre. Porque se chegar o momento da prova, eles vão ser aprovados. E que a gente possa ser exemplos para os nossos alunos no ensino, no trato e sempre crescendo na graça e no conhecimento. A palavra de Deus nos ensina que Deus abençoa o que se esforçam para realizar o melhor. Então, seja o melhor, professor, e ensine aos seus alunos também que eles sejam o melhor em tudo e sempre com humildade, porque aprendemos com Jesus que ele era aquela pessoa que se esforçava, inteligente, mas que era humilde. Então, que a gente possa também ser da mesma forma. Deus abençoe você, professor. Grata a Deus por mais uma aula que ele nos concede de aprendermos a sua palavra. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria
agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.